Sem muitas delongas ou conversa fiada, vou logo direto ao ponto. Pois bem, na realidade, vou falar hoje a respeito daquela pessoa que um dia foi um verdadeiro defensor daquelas convicções religiosas que tanto defendia. Veja bem, quando eu era menino, sem saber praticamente de quase nada, aqui em minha cidade, Buíque, existia um crente chamado de Seu Miguel Crente. Ele era uma pessoa dedicada à sua profissão, à sua família e ao seu credo religioso. Ele era dos primeiros crentes que surgiram aqui em Buíque. Se não foi o primeiro, pelo menos foi um dos primeiros que aqui aportaram. E vejam bem, Seu Miguel Crente era um homem que vivia de seu trabalho de marceneiro, da sua família e da sua igreja. Era disso que ele realmente cuidava e se dedicava com todo o amor e afinco. Era uma pessoa extremamente calma. Como não existiam muitos crentes aqui em Buíque, lembro muito, sem entender absolutamente nada, de que muitas pessoas se dirigiam a ele como o bode, aquela pessoa que representava o demônio pelo fato de ele ser crente. Vejam bem, mas ele, na realidade, era o verdadeiro crente deste município, desta cidade, que vivia de seu trabalho, de sua família e de sua religiosidade, sem tirar proveito de ninguém. Aí eu pergunto, será que nos momentos atuais se fazem crentes como se fazia na época de Seu Miguel Crente daqui de Buíque? Não! Eu acredito que não, porque, veja bem, quando criança, lembro bem que Seu Miguel Crente era tratado com muito preconceito por muitas pessoas de nossa cidade, predominantemente formadas por pessoas católicas do catolicismo romano, e por isso mesmo ele era uma pessoa discriminada, até porque, salvo engano, só existia a Igreja Batista em Buíque, a igreja que ele professava a sua religiosidade junto com alguns seguidores. E disso realmente ele não abria mão, era do trabalho de marceneiro para sua casa e a sua igreja. Não se tornou um homem rico porque não usufruiu da religiosidade como muitos fazem no momento atual. Acredito eu que Seu Miguel Crente foi um dos pioneiros nessa vertente religiosa do evangelho, de ser evangélico aqui em Buíque. E por isso mesmo ele foi um cidadão de bem, uma pessoa de bem, mas era tratada com preconceito, era tratada por bode, porque representava o demônio de chifres e por isso mesmo era chamado de bode. Veja bem que preconceito existia contra as igrejas evangélicas ou com a única igreja evangélica existente em Buíque. Aí eu perguntaria a cada um de vocês, será que há alguma semelhança com o que era a igreja evangélica desse tempo, com o que é ela nos dias
atuais, pelo menos uma grande parcela? Será que ele pregava igualmente a um André Valadão, que ultimamente pregou que uma parcela da população, segundo ele, que na vontade de Deus, exterminada porque estava fazendo as coisas erradas, e na ausência de Deus, porque não queria exterminar essas pessoas, quem deveriam fazer isso seriam os seus seguidores? Lembram dessa fala recente de André Valadão em uma de suas pregações criminosas? Isso, na realidade, é crime. Você desejar que outras pessoas exterminem, isso realmente trata-se de uma incitação ao crime. Então, minha gente, fora o André Valadão, que se valeu da igreja Alagoinha para enriquecer, para enriquecimento sem causa, fora ele, existem muitos outros, a exemplo de um Silas Malafaia, de um Di Macedo, de um Valdemiro, tantos outros por aí afora que vivem de usar a palavra de Deus para justamente enriquecerem sem causa, para tirar daquelas pessoas que seguem. E esse pessoal está fazendo da religiosidade, da religião, um meio de vida. Diferentemente de seu Miguel crente, que vivia da sua profissão de marceneiro, de sua família, e tinha a sua fé no Evangelho e pregava a Bíblia verdadeira para os seus seguidores. Então, acredito eu que um religioso de verdade é como foi o seu Miguel crente, que pregava realmente o verdadeiro Evangelho, e não como esses crentes, esses evangélicos do momento, e também muitos católicos de Algaroba, que na realidade só querem tirar proveito de suas igrejas, pregando o nome de Deus, mas fazendo o papel de satanases para tirar proveito e enriquecerem ilicitamente, enriquecerem sem causa, usando o nome de Deus em vão para acumularem bens e riquezas, porque é isso que esse pessoal evangélico, esse pessoal religioso fazendo no momento atual. Por isso mesmo, as minhas mais sinceras homenagens a seu Miguel crente de Buíque, um dos primeiros evangélicos desta cidade, deste município, a realmente encarar o Evangelho, encarar a sua pregação com responsabilidade e direcionada realmente para os seus seguidores, e usando a palavra da Bíblia que ele acreditava ser realmente o livro verdadeiro e que encarnava a palavra de Jesus Cristo, porque foi isso que pregou seu Miguel crente, chamado de Bode aqui em Buíque, e isso eu lembro muito bem. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, mais religiosos, mais evangélicos, mais católicos, como aqueles de antigamente que amavam a próximo, sem escolher a quem, sem se dirigir a quem, mas sempre buscando fazer o bem, sem olhar a quem, porque é assim que o verdadeiro seguidor de uma religiosidade deve se comportar, e não desejar o extermínio de pessoas, o extermínio de irmãos, sejam esses quais forem, pouco importam o que fazem ou que venham a fazer, porque ninguém
deve desejar o extermínio, muito menos o mal ao próximo, como bem o fez o André Valadão, um dos líderes da Igreja Lagoinha. Diabo! Então, meu caro amigo, minha cara amiga, comente aí embaixo. O evangelho verdadeiro era pregado por um crente do tipo Seu Miguel ou é esse que André Valadão e tantos outros vêm pregando? Comentem aí embaixo. Você acha que também a Igreja Católica realmente faz uma pregação de fé que não só objetiva vantagem ou busca fazer o bem sem olhar a quem? Será que existem pessoas que realmente são puras a tal ponto de fazerem tão somente isso em suas vertentes religiosas que pregam? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, né? Fora André Valadão e outros mais que pregam igualmente a ele. E por hoje é só, e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especialmente para você.